12 anos de casamento construído sobre confiança absoluta. 8 anos de sociedade empresarial baseada em amizade verdadeira. 2 anos de traição sistemática que ele jamais imaginou ser possível. As luzes do escritório ainda estavam acesas às 23 horas. Mais uma noite trabalhando sozinho para sustentar os sonhos de uma família que ele achava que era sua. Este homem havia construído um império com as próprias mãos, mas não sabia que os 2 pilares de sua vida estavam minando secretamente suas fundações. 850 mil reais. Esse foi o preço que eles colocaram na traição. Uma quantia roubada, centavo por centavo, contrato por contrato, mentira por mentira, enquanto ele trabalhava incansavelmente para dar a eles tudo o que desejavam. Eles acreditavam que tinham arquitetado o crime perfeito, mas não contavam com uma coisa: quem constrói um império também sabe como destruir traidores. E a queda deles seria tão sistemática quanto o roubo que cometeram. Minha esposa me traiu com meu sócio e esvaziou nossa conta empresarial. Então eu descobri o esquema deles e... Meu nome é Ricardo, tenho 38 anos e sou empresário aqui na capital paulista. Passei os últimos 15 anos da minha vida construindo literalmente do zero uma construtora de médio porte que hoje emprega mais de 50 pessoas dedicadas e fatura vários milhões de reais anualmente. Sempre me orgulhei profundamente de ser um homem absolutamente íntegro, que coloca a família e a lealdade acima de qualquer ganho financeiro ou vantagem pessoal. Minha reputação no mercado da construção civil é impecável e eu fazia questão de manter esse padrão em todos os aspectos da minha vida. Até exatos 3 meses e 2 dias atrás, eu sinceramente acreditava que tinha ganhado na loteria da vida. Tinha ao meu lado as 2 pessoas mais importantes e fundamentais para minha existência. Minha esposa Marina, uma mulher de 35 anos com quem sou casado há 12 anos maravilhosos, e meu sócio Carlos, de 42 anos, que foi meu melhor amigo desde os tempos da faculdade de engenharia e meu parceiro de negócios absolutamente confiável há 8 anos sólidos. Marina sempre foi uma mulher extraordinariamente inteligente, organizada como poucos e com uma capacidade analítica impressionante. Formada em administração de empresas com distinção numa universidade de primeira linha, ela cuidava meticulosamente de toda a complexa parte financeira da nossa empresa. Eu confiava nela completamente e sem reservas. Afinal, ela era minha esposa, a mulher que escolhi para dividir minha vida. E além disso, uma profissional extremamente competente que entendia nosso negócio melhor que muitos consultores caros que eu poderia contratar. Carlos era genuinamente como um irmão mais velho para mim. Fomos colegas de turma durante toda a graduação. Dividimos um apartamento minúsculo e apertado durante 4 anos. Estudamos juntos para todas as provas. Ele foi meu padrinho de casamento e eu fui o dele. Quando finalmente tomei a decisão de abrir minha própria construtora depois de anos, juntando dinheiro e experiência, ele foi literalmente a primeira pessoa que procurei para ser meu sócio. Não era apenas uma sociedade empresarial. Éramos uma família escolhida, unida por laços mais fortes que sangue. Nossa empresa crescia de forma consistente e saudável, ano após ano. Tínhamos uma carteira sólida de contratos excelentes, margem de lucro bastante saudável que permitia reinvestimentos constantes e uma equipe de funcionários genuinamente satisfeitos e motivados. Eu sempre fui um workaholic assumido. Era absolutamente normal para mim ficar no escritório até altas horas da madrugada, viajar constantemente para supervisionar obras em andamento, prospectar pessoalmente novos clientes em cidades vizinhas. Marina e Carlos cuidavam brilhantemente da retaguarda administrativa e financeira, e isso me deixava completamente tranquilo e seguro. Eu podia focar exclusivamente no que fazia de melhor: planejar, construir e expandir agressivamente nossos negócios. Era uma dinâmica perfeita que funcionava como um relógio suíço há anos, ou pelo menos era isso que eu ingenuamente acreditava. Até que há exatos 3 meses, numa segunda-feira chuvosa de setembro, comecei a notar algo profundamente estranho e perturbador. Tudo começou de forma aparentemente inocente quando estava fazendo minha revisão mensal habitual da planilha financeira consolidada e notei uma discrepância significativa e inexplicável de 35 mil reais. Para uma empresa do nosso porte, era um valor substancial que definitivamente merecia investigação imediata. Chamei Marina imediatamente para meu escritório para esclarecer a situação. Ela analisou os números com aquela competência técnica que eu sempre admirei. Franziu a testa de forma convincente e disse com naturalidade: "Deve ser um erro bobo de digitação, meu amor. Você sabe
sabe como essas planilhas complexas podem ser traiçoeiras às vezes. Vou verificar tudo minuciosamente e corrigir primeiro coisa amanhã de manhã. Chamei Carlos também para uma segunda opinião, já que ele sempre tinha um olhar aguçado para números. Ele examinou rapidamente os dados e confirmou com tranquilidade. Realmente parece um erro administrativo simples, Ricardo. Relaxa, parceiro. Essas pequenas discrepâncias acontecem o tempo todo em empresas que movimentam muito dinheiro. Não é nada que uma revisão cuidadosa não resolva. Confiei completamente neles. Afinal, por que não confiaria? Foram literalmente anos de parceria impecável e casamento sólido. Foi o maior erro da minha vida inteira. Nas semanas que se seguiram, comecei a notar com frequência crescente mais discrepâncias financeiras. Sempre valores consideráveis, sempre em categorias diferentes, sempre com explicações aparentemente lógicas e tranquilizadoras de Marina. Carlos invariavelmente concordava com as explicações dela. Sempre me acalmava com aquele jeito fraternal. Você está trabalhando demais ultimamente, parceiro. Está começando a ver problemas e conspiração onde claramente não existem. Precisa tirar umas férias e relaxar a mente. Eu desesperadamente queria acreditar neles. Queria muito que fosse paranoia ou cansaço da minha parte. Mas alguma coisa no meu subconsciente continuava gritando que não estava certo. Nossa margem de lucro estava caindo de forma consistente e preocupante mês após mês. Apesar de estarmos com a agenda completamente lotada de contratos lucrativos e nossa reputação no mercado estar no auge, os números simplesmente não batiam com a realidade próspera que eu observava diariamente nas obras em andamento. Comecei a fazer perguntas cada vez mais específicas e detalhadas sobre movimentações financeiras. Foi então que meu radar interno começou a detectar pequenos detalhes comportamentais que antes passavam completamente despercebidos. Marina tinha desenvolvido o hábito de trabalhar até mais tarde na empresa, sempre precisamente nos dias em que eu não estava fisicamente no escritório. Carlos também passou a ter uma frequência muito maior de reuniões externas urgentes e visitas técnicas a fornecedores importantes que misteriosamente sempre coincidiam com os dias que eu viajava para obras ou prospecção. Quando eu questionava sobre essas coincidências, eles sempre tinham explicações meticulosamente plausíveis e se apoiavam mutuamente nas versões com uma sintonia que deveria ter me alertado muito antes. O que realmente disparou todos os meus alarmes internos foi quando meu contador de confiança, seu José, um profissional íntegro de 60 anos que trabalha comigo desde os primeiros dias da empresa e conhece cada centavo que entra e sai, começou a me fazer perguntas genuinamente confusas. Seu Ricardo, tem alguns contratos aqui na documentação que eu francamente não reconheço. Costa Lima Engenharia, MLR Consultoria, RCM Serviços. São empresas parceiras novas que vocês começaram a trabalhar recentemente? Porque os valores envolvidos são bem substanciais e eu não me lembro de ter visto essas razões sociais antes. Eu nunca tinha ouvido falar sequer de uma dessas 3 empresas na minha vida. Quando confrontei Marina diretamente sobre essa questão específica, ela respondeu com uma naturalidade impressionante que quase me convenceu. Ah, querido, são apenas algumas subcontratadas menores que o Carlos tem utilizado estrategicamente para determinados tipos de serviços mais especializados. Nada demais, apenas otimização de custos operacionais. Carlos imediatamente endossou a versão dela com detalhes convincentes. Exatamente, Ricardo. São empresas menores e mais ágeis, consideravelmente mais baratas para certos tipos específicos de serviço técnico. É uma estratégia inteligente para reduzir significativamente nossos custos fixos e aumentar a competitividade. A explicação fazia sentido empresarial, mas algo continuava me incomodando profundamente. Meu advogado pessoal, Dr. Paulo, um profissional extremamente criterioso que revisava religiosamente todos os nossos contratos importantes há anos, também começou a expressar preocupações técnicas sobre irregularidades que estava detectando. Ricardo, tem algumas cláusulas contratuais aqui que são francamente incomuns para o padrão do mercado, e esses valores de subcontratação estão substancialmente acima da média praticada no setor. Isso me deixa um pouco desconfortável do ponto de vista jurídico. Quando levei essas observações profissionais para Marina e Carlos, eles reagiram com ligeiro desconforto e disseram que Dr. Paulo estava sendo excessivamente cauteloso como sempre, e que advogado por natureza vê problema e risco jurídico em absolutamente tudo. Sugeriram até que eu considerasse trocar de advogado por alguém mais flexível e menos neurótico. Foi exatamente nesse momento que tomei a decisão mais importante e que literalmente mudaria o rumo completo da minha vida. Comecei secretamente a fazer minhas próprias investigações paralelas e independentes. Discretamente, sem avisar ninguém, comecei a fazer auditorias detalhadas por conta própria. Chegava no escritório às 5 horas da manhã, antes de qualquer funcionário, e ficava até depois da meia-noite, quando tinha certeza absoluta de estar sozinho. Revisava meticulosamente documentos que normalmente delegava com confiança total, analisava cada transferência bancária, cada contrato, cada movimentação suspeita. E o que encontrei durante essa investigação solitária me deixou literalmente com o sangue completamente gelado nas veias. As 3 empresas me
misteriosas que Marina e Carlos mencionaram com tanta naturalidade, Costa Lima Engenharia, MLR Consultoria e RCM Serviços, eram absolutamente fantasmas. CNPJs aparentemente válidos no sistema, documentação superficialmente correta e convincente. Mas quando tentei estabelecer contato real, os telefones simplesmente não existiam. Os endereços comerciais eram completamente falsos, as referências eram inexistentes. E o mais chocante, essas empresas fantasmas estavam sistematicamente recebendo transferências financeiras vultosas e regulares diretamente da nossa conta empresarial principal. Foi quando entendi que estava diante de algo muito maior e mais sinistro do que simples erros administrativos. Tomei a decisão mais dolorosa da minha carreira. Instalei um sistema completo de câmeras de segurança escondidas no escritório, algo que jamais pensei que seria necessário fazer na minha própria empresa. Também contratei discretamente um investigador particular altamente qualificado para seguir Marina, especificamente nos dias em que ela alegava estar trabalhando até tarde no escritório. O que descobri através dessa investigação profissional me destruiu completamente como homem apaixonado, mas me fortaleceu dramaticamente como empresário determinado a proteger tudo o que construí. Atualização. O investigador me trouxe um relatório fotográfico devastador. Marina e Carlos entrando juntos, de mãos dadas e se beijando apaixonadamente em um apartamento luxuoso localizado no Brooklyn, um dos bairros mais nobres e caros de São Paulo. Eles se comportavam exatamente como um casal apaixonado em lua de mel, abraçando-se, rindo juntos, completamente à vontade e relaxados. Mas o que me chocou até o âmago da alma foi a informação adicional que o investigador havia descoberto através de pesquisas nos cartórios de registro. Senhor Ricardo, esse apartamento específico foi oficialmente comprado há exatos 8 meses. O valor total da transação foi de R$380 mil, pagos integralmente à vista sem financiamento. O comprador registrado oficialmente foi Carlos, mas através da minha investigação bancária, posso confirmar que o dinheiro utilizado na compra saiu diretamente de uma conta vinculada à sua empresa. Foi precisamente nesse momento devastador que compreendi com clareza absoluta que não se tratava simplesmente de uma traição conjugal tradicional. Era um esquema elaborado, sofisticado e meticulosamente planejado de roubo empresarial em grande escala. Voltei imediatamente às gravações das câmeras de segurança que havia instalado e dediquei horas intermináveis assistindo cada segundo de material. Vi Marina e Carlos conversando em detalhes íntimos sobre estratégias para desviar quantias ainda maiores, métodos para criar empresas fantasmas adicionais, técnicas para conseguir documentos falsificados convincentes e planos detalhados para expandir o esquema criminoso. Em uma das gravações mais incriminadoras, registrada numa quinta-feira à noite, quando eles pensavam estar completamente sozinhos, ouvi Carlos dizer com frieza calculista: "Em no máximo 6 meses teremos dinheiro mais do que suficiente para desaparecer completamente. Portugal é geograficamente longe o bastante e tem acordos de extradição complicados." Marina respondeu com uma risada cruel que me gelou o sangue. "Ele nunca vai descobrir nada. Ricardo confia cegamente em todo mundo, especialmente em nós. É essa ingenuidade dele que está financiando nosso futuro juntos. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro sistematicamente, estavam planejando meticulosamente fugir do país, levando tudo o que eu havia construído com tanto sacrifício." Respirei profundamente, fechei os olhos, tomei a decisão mais fria e calculada da minha vida inteira. Ia permitir que eles cavassem a própria cova até o fundo, coletando evidências irrefutáveis que os condenariam definitivamente. Procurei imediatamente Dr. Paulo e revelei absolutamente tudo o que havia descoberto. Ele ficou visivelmente chocado com a extensão e sofisticação do esquema, mas me orientou profissionalmente sobre exatamente como proceder legalmente, quais evidências adicionais coletar para garantir condenação criminal e como preservar e proteger todos os bens e ativos da empresa durante o processo. Dr. Paulo também me colocou em contato direto com o delegado Marcos, um especialista da Polícia Federal altamente experiente em crimes financeiros complexos e esquemas de lavagem de dinheiro empresarial. Durante 2 semanas extremamente tensas e psicologicamente desafiadoras, agi com naturalidade absoluta. Cumprimentava Marina todas as manhãs com um beijo carinhoso no rosto como sempre fiz. Conversava casualmente com Carlos sobre os problemas rotineiros da empresa como se absolutamente nada tivesse mudado na nossa relação. Deixei conscientemente que eles continuassem executando o esquema criminoso, mas agora cada movimento, cada transação, cada conversa estava sendo meticulosamente documentada e registrada. Foi então que criei a situação perfeita para eles se entregarem completamente de bandeja para a justiça. Elaborei cuidadosamente um contrato fictício de R$500 mil com uma empresa real que era cliente antiga e confiável nossa. Apresentei para Marina e Carlos como uma oportunidade urgente e lucrativa, explicando que precisávamos liquidar esse valor substancial rapidamente para não perder o contrato e decepcionar um cliente importante. Exatamente como eu havia previsto com precisão cirúrgica,
enérgica, eles imediatamente sugeriram subcontratar estrategicamente uma parte significativa do serviço para suas empresas fantasmas já estabelecidas. O valor sugerido por eles foi exato R$150 mil, uma quantia que representaria o golpe final e definitivo no esquema. Na quinta-feira pela manhã, eles executaram a transferência bancária criminosa com a confiança de quem já havia feito isso dezenas de vezes. Na sexta-feira, exatamente às 6 horas da manhã, enquanto a cidade ainda despertava, Polícia Federal e Receita Federal executaram uma operação coordenada e simultânea, batendo nas portas da sede da empresa, da casa onde Marina e eu ainda oficialmente morávamos e do apartamento secreto no Brooklyn. A expressão de desespero absoluto e pânico total, estampada nos rostos dos dois quando viram as algemas de metal sendo colocadas em seus punhos, foi simultaneamente a coisa mais satisfatória e mais devastadoramente triste que já presenciei em toda a minha existência. Marina tentou desesperadamente me convencer através de lágrimas que pareciam genuínas de que não era nada do que parecia, que podíamos resolver tudo isso em família sem envolver a justiça, que ela me amava verdadeiramente de todo o coração, e isso era apenas um momento de loucura temporária. Carlos tentou pateticamente jogar toda a responsabilidade e culpa exclusivamente nela. Cara, você tem que acreditar em mim. Foi absolutamente tudo ideia da Marina. Ela que me seduziu sistematicamente. Ela que bolou todo esse esquema diabólico. Eu sou apenas uma vítima da manipulação dela. Mas as evidências coletadas ao longo de meses eram tecnicamente irrefutáveis e juridicamente inquestionáveis. Durante a investigação oficial aprofundada, as autoridades descobriram que o esquema criminoso era ainda mais extenso e sofisticado do que até mesmo eu havia imaginado em meus piores pesadelos. Ao longo de exatos 2 anos de operação sistemática, eles conseguiram desviar a quantia astronômica de R$847 mil da conta empresarial. Criaram não apenas as 3 empresas fantasmas que eu havia descoberto inicialmente, mas mais 2 corporações fictícias adicionais que operavam estrategicamente em outros estados para dificultar rastreamento. Falsificaram sistematicamente documentos oficiais, subornaram funcionários corruptos de cartórios para validar papelada falsa e lavaram o dinheiro roubado através de uma rede complexa de investimentos fictícios e transações bancárias múltiplas. Carlos foi formalmente indiciado por estelionato qualificado, formação de quadrilha organizada, lavagem de dinheiro em grande escala, falsificação de documentos públicos e corrupção ativa. Marina recebeu acusações pelos mesmos crimes graves, acrescidos de adulteração de documentos empresariais e abuso de confiança qualificado. Ambos foram imediatamente presos preventivamente e permaneceram detidos durante todo o processo judicial, já que o juiz considerou alto o risco de fuga do país, especialmente considerando que já tinham demonstrado intenção explícita de fugir para Portugal com o dinheiro roubado. Atualização 2. O processo judicial foi surpreendentemente rápido e eficiente, porque as evidências coletadas eram tecnicamente sólidas e juridicamente inquestionáveis. Gravações de áudio e vídeo, documentos falsificados apreendidos, registros bancários detalhados, depoimentos de testemunhas, relatórios periciais, tudo construindo um caso absolutamente hermético. Carlos foi condenado a 8 anos de prisão em regime inicialmente fechado, sem possibilidade de progressão para regime semiaberto antes de cumprir pelo menos 1/3 da pena. Marina recebeu sentença de 7 anos e 6 meses nas mesmas condições restritivas. Todos os bens materiais adquiridos por eles durante o período do esquema criminoso foram imediatamente bloqueados pela justiça e posteriormente leilados em asta pública para ressarcimento integral dos prejuízos causados à empresa. Consegui recuperar a impressionante quantia de R$804 mil dos R$847 mil originalmente roubados, exatos 95% do valor total desviado. O apartamento luxuoso no Brooklyn foi leilado por R$420 mil. O carro importado que Carlos havia comprado com meu dinheiro foi vendido por R$180 mil. E toda a coleção de joias caras que Marina ostentava foram confiscadas e leiloadas. O restante dos R$43 mil não recuperados foi considerado perda definitiva, provavelmente gasto em viagens, restaurantes caros e outros gastos pessoais que não deixaram rastros materiais recuperáveis. Hoje, exatos 8 meses após aquela sexta-feira que mudou completamente minha vida, posso finalmente fazer um balanço equilibrado e completo de absolutamente tudo o que aconteceu e suas consequências duradouras. A empresa não apenas se recuperou totalmente do abalo financeiro, como experimentou um crescimento explosivo de 40% desde que eliminei definitivamente os elementos parasitários. Contratei uma empresa de auditoria externa altamente especializada para fazer controles e verificações mensais rigorosas. Implementei um sistema de checks and balances, onde nunca mais uma única pessoa terá controle exclusivo sobre questões financeiras críticas, não importa o nível de confiança pessoal que eu possa ter. O processo de divórcio foi homologado sem qualquer discussão ou contestação. Marina simplesmente
simplesmente não tinha argumentos legais ou morais para contestar absolutamente nada, depois de toda a evidência de traição e roubo. Fiquei legalmente com todos os bens do casal, já que ficou judicialmente comprovado que foram adquiridos integralmente com dinheiro sistematicamente desviado da empresa. Quanto ao aspecto pessoal e emocional, não vou romantizar ou minimizar a situação. Foi absolutamente devastador descobrir que as duas pessoas em quem eu mais confiava no universo estavam me roubando meticulosamente há 2 anos completos. Fiz terapia psicológica intensiva por 6 meses para processar adequadamente não apenas a traição conjugal, mas também a quebra total de confiança em relações humanas fundamentais. Mas também descobri reservas de força interior, determinação e capacidade de recuperação que eu mesmo não sabia que possuía. Conheci uma mulher verdadeiramente incrível chamada Patrícia, que trabalha como auditora sênior numa grande consultoria e compreende perfeitamente o universo empresarial complexo onde vivo. Estamos namorando há 3 meses intensos e pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso gradualmente aprender a confiar novamente, mas agora com os olhos completamente abertos e sistemas de verificação sempre ativos. Marina tentou me escrever da prisão várias vezes durante os primeiros meses, cartas longas e detalhadas pedindo perdão desesperadamente, alegando que foi apenas um momento prolongado de loucura coletiva, que sempre me amou verdadeiramente de todo o coração, e isso nunca mudou. Não respondi uma única carta. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar, e algumas traições são graves demais para merecer qualquer tipo de perdão ou reconciliação. Carlos também tentou estabelecer contato através da família dele, que ficou genuinamente chocada e envergonhada com as revelações. Os pais vieram pessoalmente ao meu escritório me implorar para não destruir completamente a vida do filho deles, alegando que ele sempre foi um bom menino que se perdeu no caminho. Expliquei com calma e paciência que não fui eu quem destruiu a vida dele. Foi ele mesmo quando tomou a decisão consciente e deliberada de roubar sistematicamente de quem o considerava genuinamente um irmão de sangue. As consequências de nossas escolhas são sempre nossa responsabilidade exclusiva. A lição mais valiosa que extraí dessa experiência traumática é que confiança continua sendo importante e necessária para relações humanas saudáveis, mas verificação independente é absolutamente fundamental para a proteção pessoal e empresarial. Nunca mais vou misturar ingenuamente família com negócios, sem controles rigorosos e sistemas de verificação múltiplos. Nunca mais vou assumir automaticamente que alguém é honesto e confiável apenas porque tem uma relação próxima e afetiva comigo. Também aprendi que quando alguém te trai de forma tão sistemática e calculada, a melhor vingança não é a raiva explosiva ou a retaliação emocional. É a frieza analítica e estratégica. É usar sua inteligência superior para garantir que a justiça seja feita da forma correta, legal, definitiva e irreversível. Se você está lendo esta história e desconfia que algo remotamente similar está acontecendo na sua própria vida, não ignore jamais os sinais de alerta que sua intuição está enviando. Sua intuição evoluiu ao longo de milhões de anos para protegê-lo. Ela existe por um motivo biológico fundamental. Investigue meticulosamente, colete evidências sólidas e irrefutáveis, procure ajuda profissional qualificada e nunca aceite explicações simples para padrões comportamentais complexos e suspeitos. Por último, quero deixar uma mensagem de esperança para quem passou por traições similares. Construí minha empresa uma vez, após perder literalmente tudo o que tinha e começar do absoluto zero. Reconstruí ela novamente após descobrir que estava sendo sistematicamente roubado pelas pessoas em quem mais confiava. Se eu consegui 2 vezes, superando obstáculos que pareciam intransponíveis, qualquer pessoa com determinação e integridade pode conseguir também. O importante é nunca, jamais desistir da sua dignidade pessoal e nunca aceitar passivamente ser roubado, traído ou humilhado sem reagir com inteligência e determinação. Hoje durmo profundamente tranquilo todas as noites, sabendo que fiz exatamente a coisa certa da forma certa. Marina e Carlos fizeram suas escolhas conscientes. Eu fiz as minhas escolhas conscientes. E acho que qualquer pessoa com um mínimo de senso moral sabe exatamente quem saiu melhor dessa história devastadora.